O aroma do café recém-passado era companhia constante naquela manhã fria na Serra Bonita. Mas naquele instante, enquanto a névoa persistente ainda envolvia as ruas de pedra do vilarejo, uma tensão diferente pairava no ar. Helena ajeitou o avental, as mãos ligeiramente trêmulas, após mais uma noite mal dormida, e fitou a rua pela vidraça embaçada do Café Bom Dia. O sino preso ao topo da porta, de som agudo e quase infantil, era normalmente sinal de cliente habitual ou amigo, mas não nesta manhã. O toque do sino naquela exata hora soou diferente, incisivo, quase imperativo, cortando aquele silêncio de previsibilidade como um grito abafado. Helena ergueu os olhos, buscando com o olhar a fonte daquela ruptura em sua rotina dolorosamente conhecida. Logo percebeu a silhueta que atravessava a soleira, um homem alto, com postura rígida, olhar escuro e frio. Vestia um terno tão alinhado que destoava impiedosamente das roupas e do jeitão simples do interior. Antes mesmo que Helena pudesse pronunciar seu costumeiro bom dia, sentiu um estremecimento. O homem parecia trazer a cidade grande consigo, um vendaval parado, prestes a virar tempestade. Mas antes que a cena seguisse, permita-me, amigo ouvinte, já que partilhamos juntos esse começo avassalador do destino de Helena e dos moradores de Serra Bonita, convidá-lo para mergulhar conosco nesta trama de encontros e recomeços. Aproveite para se inscrever no canal, ativar as notificações e garantir seu lugar em cada capítulo desta história. E agora, respire fundo, porque o acaso já começou sua dança e o sino não tocará à toa. Helena nunca viu alguém assim, não era um desconhecido qualquer. O olhar recaiu numa familiaridade incômoda, de lembrança distante, mas não menos marcante. Ricardo. O nome ecoou dentro dela, atropelando memórias antigas, nomes, sorrisos e sonhos de juventude. Ricardo, o menino das tardes no riacho, o rapaz que partira em busca de um futuro melhor. Agora, homem feito e endurecido, exalava distância e autoridade. Ricardo caminhou direto ao balcão, ignorando o sorriso envergonhado de uma senhora que se ajeitava numa das mesas. Helena, por instinto, pegou a caneca mais bonita, decorada com pequenas margaridas, e preparou o café que sempre reservava para visitas especiais. Seus dedos relutavam em entregar a xícara, como se percebesse de antemão que aquele gesto tão pequeno encerrava anos de silêncio. Helena, não é? A voz de Ricardo era grave, com ares de comando, mas o nervosismo se infiltrava nas bordas de cada sílaba. Ela assentiu, preservando alguma distância. Sim, faz tempo, Ricardo. Tempo demais, respondeu ele, pousando a maleta surrada com firmeza sobre o balcão. Preciso conversar. É importante. A ausência de qualquer saudação calorosa era um prenúncio. Ricardo não veio para matar saudades. Veio para resolver algo sério. Helena sentiu o corpo arrepiar. Nos minutos seguintes, o café, normalmente repleto de risadas matinais, mergulhou num silêncio tenso. Helena, mãe solo, já tinha aprendido a reconhecer o perigo em pequenas variações de tom, em olhares que falam mais das intenções do que as palavras poderiam. Fez um sinal discreto para a filha, Bia, de 7 aninhos, que brincava com giz de cera num canto ensolarado do salão. Seria melhor que ela se mantivesse distante. Do outro lado do balcão, Ricardo não tirava os olhos de Helena. Tinha nos lábios um traço amargo, remanescente de decepções mal faladas, e no maxilar tenso o peso de alguém que pouco se permitiu fraquezas. O relógio parecia desacelerar, trazendo de volta à superfície uma dor antiga, um abismo não resolvido entre dois passados trincados. A voz dele, mesmo contida, soava como um trovão abafado. Estou de volta só por um motivo. Preciso conversar sobre meu avô. O nome do velho soou como chave a abrir portas trancadas às 7 chaves. O avô de Ricardo, senhor respeitado e, para muitos, quase um patriarca na cidade, estava à beira do que tantos temiam admitir. A morte, embora natural em tantas famílias, parecia agora tão próxima e definitiva
quanto nunca. Helena respirou fundo, tomando coragem para enfrentar aquela visita intempestiva. Fico triste de saber, Ricardo. O que posso fazer para ajudar? Mas por trás da pergunta estava uma ansiedade crescente. Pressentimento de que a notícia, qualquer que fosse, mudaria o rumo de sua vida e da pequena Bia para sempre. O sino da porta tilintou novamente, desta vez avisando a chegada de outros parentes e conhecidos, rostos já marcados pela preocupação e pelo cansaço. O café Bom Dia se encheu de súbito, as vozes misturando condolências e amenidades, mas Ricardo sequer desviou os olhos de Helena, como se tudo ao redor tivesse se tornado mero ruído de fundo. A manhã, que prometia ser apenas mais uma, agora era o início de algo maior. E Helena, tragada pela urgência silenciosa daquele reencontro, sentia no fundo do coração que não se sairia incólume daquela tempestade prestes a eclodir. O relógio da parede soava insistentemente, marcando o tempo que parece ter parado naquele instante. Helena inclinou-se um pouco, seu rosto maduro e cansado refletido no vidro do balcão. Por muitos anos, esteve tão só, lutando pela filha, sem a presença de ninguém, além de sua própria coragem. Desde muito jovem, se acostumara a resolver tudo sozinha, sem imaginar que um dia precisaria encarar o passado em pessoa. Do lado de fora, a névoa da Serra Bonita sugeria que ainda era cedo, mas as luzes do café já reluziam sobre as mesinhas rústicas e o tabuleiro de doces caseiros ao lado da cafeteira. Era um abrigo para quem buscava calor e gentileza, um ponto de contato naquela cidade onde todos se conheciam e onde todos sabiam sobre todos. Ali, novidades corriam como vento e hoje não seria diferente. Ricardo observava cada detalhe ao seu redor. As vitrines pequenas, a prateleira improvisada de bolos, o cheiro de pão que Helena assava com dedicação todas as madrugadas. Via em cada elemento do espaço uma expressão da dona do café, uma firmeza serena, uma esperança resiliente. No entanto, aquela serenidade era, agora, apenas uma fachada prestes a ruir. As primeiras palavras trocadas entre Ricardo e Helena eram como ferro arranhando pedra, ressoando mágoas passadas. O reencontro, marcado por um silêncio incômodo, expunha feridas que nunca haviam cicatrizado completamente. Helena tentava decifrar o motivo de tamanha rigidez e urgência nas palavras de Ricardo. Lembranças dela com ele aos 17 anos, quando ambos sonhavam com algo simples, mas vivido intensamente, invadiam sua mente como cenas de um filme antigo. Ele partira, prometendo voltar, mas sumiu sem dar explicação, deixando apenas cartas não respondidas e dúvidas acumuladas nos invernos seguintes. O velório será amanhã cedo, no salão da igreja, disse, baixando o tom e tentando amenizar o clima. Toda a cidade vai estar lá, imagino. Ricardo aqueceu, mas não comentou. Discreto, retirou da maleta uma pasta de couro. Helena lançava olhares breves à filha no canto, ao mesmo tempo em que tentava se manter forte diante do homem à sua frente. Me disseram que você ficou por aqui todo esse tempo, comentou Ricardo, desviando os olhos para o tablado envernizado do balcão. Fiquei. Não era tempo de partir. Eu tinha quem cuidar. Helena respondeu, mirando Bia, seu maior motivo. O silêncio pairou de novo, denso e incômodo, até ser rompido pelo ruído distinto das xícaras sendo recolhidas. O lado prático da vida chamava Helena de volta, mas algo nela hesitava em romper esse momento. Do lado de fora, o sol começava, aos poucos, a vencer o nevoeiro. Crianças corriam pela pracinha, e os sons familiares das manhãs na Serra Bonita pareciam indiferentes ao drama que crescia dentro dos limites do Café Bom Dia. Ricardo parecia absorver cada detalhe. A vida simples, a rotina bem cuidada. E mesmo sem palavras, um desconforto sombrio se estampava em seu rosto. Era como se ali, entre bolos de fubá e lembranças, ficassem evidentes todas as diferenças entre ele e Helena.
passado e presente, cidade grande e vilarejo, distância e pertencimento. A cada segundo, Helena sentia aumentar sua inquietação. Algo se desenhava ali, algo que mudaria de uma vez o curso de sua história e da filha, de todos ao redor. Não era mais possível negar. O destino já dava sinais de que, naquela manhã comum, a vida de todos tomaria um rumo inesperado. O alvorecer da Serra Bonita trouxe consigo um vai-vem de passos apressados e murmúrios velados. A cidade, ainda encolhida no frio matinal, parecia saber por instinto que a partida do velho patriarca não era apenas o fim de uma vida, mas o prenúncio de revoltas maiores. O Café Bom Dia abriu as portas mais cedo que o habitual. Helena se vestiu com seu melhor vestido azul, simples, porém impecavelmente passado. E Bia, de tranças apertadas e laço cor-de-rosa, pulava inquieta ao redor da mãe. O sino tineu baixo, enquanto elas deixavam o balcão entregue à vizinha Dona Cida, que assumiu, entre receitas e olhares atentos, o comando temporário do café. As ruas da cidadezinha eram uma sequência de tons acinzentados, terra batida e o verde escorrido pelas ladeiras. Ao longe, o sino da igreja badalava um lamento contido. Na pracinha, senhoras rezavam em voz baixa, e homens, encostados nas cercas, discutiam o futuro da empresa da família Mendes. Tema tão indigesto quanto inevitável. Helena e Bia atravessaram a neblina em silêncio, de mãos dadas, rumo ao velório. Cada passo de Helena era um mergulho em recordações amargas e doces ao mesmo tempo. Pensou na última vez em que vira o avô de Ricardo. Olhar bondoso, sorriso banguela e sempre uma palavra gentil para Bia, mesmo sem qualquer parentesco de sangue. Ele gostava de conversar sobre todas as pequenas vitórias de Helena, orgulhoso da história que ela desenhava sem alarde entre um café servido e outro. Ao entrarem no salão da igreja, o ambiente era quase solene. Homens engravatados da cidade grande, vindos para o funeral, tentavam disfarçar o desconforto. Em contraste, senhoras vestidas de luto e crianças inquietas se acomodavam nos bancos de madeira carcomida, construindo uma atmosfera agridoce entre despedida e reencontro. Ricardo já estava lá. Postado ao lado do caixão enfeitado com lírios e ramos de eucalipto, ele cumprimentava familiares com acenos econômicos, evitando abraços. Por um instante, seus olhos cruzaram os de Helena. Ele, um bloco de dor contida. Ela, vestígio de um amor antigo e indomável. Um aceno minúsculo bastou para que ambos entendessem. Ali não era lugar para antigas mágoas, ao menos por hora. Bia, atenta ao clima, escondeu-se atrás da mãe, seu olhar explorando cada rostinho novo. Próxima ao altar, estavam reunidas tias e primas em chorosa compadecida, ora lançando olhares curiosos a Helena, ora cochichando entre si. Afinal, ela era uma estranha que o destino insistia em aproximar de novo da família Mendes. O padre, de fala compassada, conduziu a cerimônia com palavras de conforto e esperança. Focou na importância das raízes, nos legados que perduram, no perdão necessário entre aqueles que permanecem. Helena sentiu um nó na garganta. Palavras sobre perdão sempre a incomodaram, mas naquele momento pareciam dirigidas exclusivamente a ela e Ricardo. Ao encerrar a homilia, os convidados se dispersaram em pequenos grupos do lado de fora, embalados pelo cheiro de café passado na hora e de broa de milho recém-saída do forno da igreja. Alheia à movimentação, Helena se aproximou de Ricardo, que conversava com o advogado da família, um senhor de cabelos grisalhos chamado Antônio Viana. Helena, preciso que você nos acompanhe até a casa da família, disse Ricardo sem rodeios. O doutor Antônio vai esclarecer algumas coisas. Ela meneou a cabeça, ainda hesitante. Bia agarrou-lhe o vestido, miúda diante do novo arranjo de adultos apressados. Foram até a mansão dos Mendes. O casarão, de arquitetura clássica e cuidadosamente preservada, se encolhia sob a sombra de duas grandes araucárias.
Helena, que tantas vezes passara do portão, sem jamais cruzar além para a visita, agora era convidada a entrar. Dentro, o ambiente era de sobriedade. O aroma de móveis encerados misturava-se ao das flores do velório. Ricardo andava à frente, guiando-a por corredores de carpetes grossos e quadros de família. Em cada canto, memórias e silêncios pendiam do teto como lustres olvidados. No escritório, Ricardo, Helena, Antônio e mais 3 familiares se acomodaram. A tensão era espessa. O advogado colocou sobre a mesa uma pasta azulada, de couro gasto, e retirou o testamento do patriarca. Antônio limpou os óculos, pigarreou e, em tom cerimonioso, anunciou: o senhor João Mendes deixou condições muito claras para a sucessão da empresa. Ricardo, só haverá transmissão dos bens e do controle dos negócios, caso você esteja, no prazo de 30 dias, casado. O silêncio explodiu em suspiros e movimentos inquietos. Os parentes de Ricardo trocaram olhares surpresos. Uma prima soltou um riso nervoso. Helena sentiu o corpo todo ser puxado para baixo por um peso novo. A surpresa e a inquietação daquele anúncio. Ricardo, no entanto, pareceu não se abalar. Apenas cerrou os punhos, fitando o documento como se buscasse, nas linhas frias da lei, uma saída diferente. O advogado continuou, a voz ainda mais pausada. Caso não cumpra tal exigência, toda a herança passará para obras sociais e para outros ramos distantes da família. Foi então que Ricardo ergueu os olhos para Helena, um lampejo de pragmatismo e, talvez, desespero calculado os atravessando. Seus próximos passos, percebeu Helena, seriam movidos por necessidade, não por sentimento. E ela era parte do plano. Ao saírem do escritório, Ricardo fez sinal para Helena aguardar no jardim. Ela observou, da varanda ampla, as mongubeiras balançando suavemente ao vento. Bia, entretida, tentava pegar grilos entre os arbustos. Era a única distraída naquela manhã carregada. Pouco depois, Ricardo se aproximou, o semblante mais fechado que nunca. Fitou Helena nos olhos, esperando que as palavras surgissem sozinhas. Mas seu silêncio já dizia tanto. Preciso de você, Helena. Ele baixou o tom de voz, quase um sussurro. Não apenas pelo que já fomos, é sobre o futuro. Não posso perder tudo pelo que tanto lutei. Helena respirou fundo, avaliando tudo que a cercava. A filha, a necessidade de estabilidade, a falta de perspectivas melhores. O coração batia em ritmo descompassado, ecoando dúvidas e antigos ressentimentos. Aquela era a primeira vez que alguém lhe pedia algo tão grande quanto a própria liberdade. Ricardo continuou: não é justo você carregar esse peso, eu sei. Mas se me ajudar, posso transformar nossas vidas, garantir uma vida melhor para você e a Bia, para sempre. O pedido não era romântico, era um acordo. Mas para Helena, soava como a última carta de alguém encurralado pelo próprio destino. Ela engoliu seco e, sem se comprometer, pediu um tempo para pensar. No fim daquela tarde, Helena recolheu Bia, que já bocejava de sono, e retornou ao café Bom Dia em silêncio. Caminharam lado a lado pelo vilarejo, sob o céu banhado em tons dourados do entardecer, atravessando ruas onde todos conheciam suas histórias, suas tristezas e pequenas vitórias. O café estava quase vazio. Dona Cida recolhia as xícaras sujas, lançando olhares compridos, enquanto Helena organizava seus pensamentos. Logo Bia adormeceu sobre 2 bancos unidos, um moletom de Helena lhe servindo de cobertor. Sozinha, a dona do café preparou mais um bule de café, dessa vez apenas para si. Sentou-se à mesa do canto, onde a luz era mais suave e o silêncio mais profundo, e deixou que as lágrimas, aquelas que nunca tinha coragem de mostrar, corressem livres. Reviu em flashes todo o peso dos últimos anos, as noites cuidando da filha com febre, as manhãs em que o café era sua única companhia, as contas atrasadas, os sonhos esquecidos entre panelas e lençóis. Tentou imaginar uma nova vida, uma segurança que jamais conhecera. Mas a que custo?
Foi nessa fração de dúvida que sentiu um calor delicado. A mão de Bia, ainda que sonolenta, procurando a dela por entre o tecido do moletom. Mamãe, a gente vai ficar bem, né? Sussurrou a menina, quase dormindo, mas convicta de que seja qual fosse o futuro, as duas enfrentariam juntas. Helena beijou a testa de Bia, prometendo a si mesma que faria tudo para proteger aquele mundo pequeno e precioso que tinham construído ali, entre grãos de café e amor incondicional. Enquanto isso, Ricardo, na casa dos Mendes, observava a noite cair pela janela do antigo quarto. O cheiro do passado impregnava as paredes, e os quadros de família vigiavam implacáveis cada decisão. Analisava contratos, conversava com advogados por telefone, tentava prever cada reação da família e dos sócios, mas era no silêncio do quarto escuro que se sentia mais frágil, temendo encarar não só as condições do testamento, mas o reencontro com aquela parte de si mesmo que sempre tentou esquecer. O destino, já evidenciado em detalhes, agora dava ao casal improvável o medo e o desejo de algo novo. Helena e Ricardo, em casas separadas, lutavam contra a própria solidão e escolha, enquanto, discretamente, a Serra Bonita dormia, à espera do novo dia e de suas surpresas. No limiar da madrugada, Helena tomou a decisão. Tinha, afinal, pouco a perder e tudo a ganhar. Se não por si mesma, ao menos por Bia. No dia seguinte, pela manhã, Ricardo apareceu cedo no café, dessa vez com feições ainda mais fechadas. Antes que ele dissesse qualquer palavra, Helena o interrompeu com um "Vamos conversar", sussurrado, carregado de resolução. Os dois se sentaram numa das mesas do café vazio. Helena não hesitou. "Eu aceito, Ricardo, mas tenho condições. Quero que Bia seja tratada como sua filha. Quero respeito, e só por 1 ano. Ao final desse tempo, se ainda for preciso, cada um segue seu caminho." Ricardo, surpreso com a firmeza, assentiu lentamente. "Vai ser só 1 ano, e eu prometo, vou cuidar de vocês." O acordo estava selado, não por amor, mas por necessidade mútua. Era o início de uma história onde sentimentos reais ainda estavam encobertos por camadas de orgulho, medo e memórias intensas. E foi assim, num pequeno café do interior, diante da promessa de um futuro incerto e do olhar confiante de uma menininha, que um novo capítulo da vida de Helena começou a ser escrito. A névoa da Serra Bonita perdia força antes do meio-dia, cedendo lentamente ao anúncio de um sol tímido. No café Bom Dia, a rotina parecia reinar, mas por detrás das paredes, um universo de mudanças agitava a vida de Helena e Bia. Na noite anterior, Helena mal dormira. A proposta de Ricardo ecoava em sua mente como um toque de sino interminável. Casamento de fachada, 1 ano sob o mesmo teto, vida nova em São Paulo. Meditou sobre cada palavra dita, cada cláusula do acordo, cada fio de esperança pendurado nos olhos de Bia. Não havia retorno. Sua decisão era ao mesmo tempo fuga e coragem. Cedo, antes mesmo do movimento dos primeiros clientes, Helena arrumou a pequena mala de Bia. 2 vestidos coloridos, os desenhos favoritos, o estojo de lápis de cor, além do urso de pelúcia já poído de tanto abraço. Pensou-se, entre roupas e brinquedos, conseguiria carregar junto a segurança que por tanto tempo faltou. Ricardo apareceu à porta pontual em um carro novo que destoava completamente do rústico da cidade. Terno escuro, mas sobrancelhas franzidas. Ele também não dormira bem. Carregava consigo o peso daquela escolha, o abismo entre controlar o destino e ser levado por ele. Diante do carro já carregado, Helena, Bia e as poucas malas eram o retrato da transição. Uma mãe, uma filha e uma promessa feita ao acaso. "Está pronta?" perguntou Ricardo, desviando o olhar de Helena com um misto de impaciência e receio. "Estou pronta", respondeu, buscando força além das palavras. O trajeto até São Paulo foi feito sob silêncios longos.
Bia, fascinada pela velocidade do carro e as novidades da estrada, falava com os olhos atentos para tudo o que passava pela janela. Helena, por sua vez, mal divisava a paisagem. Seus pensamentos oscilavam entre ansiedade e esperança, tentando prever como seria a vida dali em diante. Ricardo dirigia com precisão cirúrgica, mas os dedos das mãos apertavam o volante com força. Era evidente que acumulava preocupação, não só com o plano, mas com a presença nova de duas vidas em seu universo sempre tão solitário. A entrada em São Paulo foi um contraste gritante. Helicópteros no céu, buzinas impacientes, a pressa no rosto de todas as pessoas. Para Helena, cada arranha-céu parecia uma promessa vazia de futuro, ao mesmo tempo sedutora e assustadora. O apartamento de Ricardo ficava em um dos bairros mais sofisticados da cidade. Elevadores panorâmicos, portaria luxuosa, recepcionistas com sorrisos profissionais e gestos contidos. Bia arregalou os olhos ao entrar nas áreas comuns, encantada com o jardim suspenso e o reflexo das luzes no mármore. O apartamento era amplo, de uma frieza quase clínica. Móveis modernos, tons neutros, muito vidro e silêncio onde deveria haver risos. Helena entrou devagar, experimentando uma estranheza profunda, como se estivesse atravessando por hábito um museu, não um lar. Este é o nosso novo lar, Bia, disse Ricardo, forçando um sorriso amável. Vocês podem ficar à vontade, escolher os quartos, o que quiserem. Bia correu à janela, fixando-se na vista vertiginosa da cidade. Helena, mais cautelosa, analisou cada ambiente. A sala espaçosa, o corredor largo, a cozinha que parecia pouco usada. Tudo era bonito, funcional, mas nenhum sinal de pertencimento. Ricardo, logo após a breve apresentação, partiu para o escritório do apartamento, mergulhando em pilhas de papéis e ligações. Helena sentiu o peso não apenas do espaço, mas da distância. Trocavam poucas palavras, assuntos práticos, dúvidas sobre horários, regras do condomínio. Ricardo era cordial, porém inacessível. Helena, gentil, porém sempre defensiva. Na primeira noite, cada um foi para o próprio quarto. O silêncio do apartamento era intimidante, tão vasto que o menor sussurro parecia desafiar o vazio. Helena embalou Bia para dormir, com canções baixas que só as duas conheciam. Olhava para a filha e se perguntava quanto da infância dela sobreviveria àquele novo mundo. Nos dias seguintes, tudo girava ao redor da rotina. O acordo era claro. Helena o acompanharia em eventos sociais, bancária a esposa dedicada, e Bia teria acesso a uma nova escola, roupas, oportunidades de lazer. Em troca, estabilidade material, respeito e uma fachada confortável o bastante para enganar a elite paulistana e, mais importante, o conselho da empresa. Na prática, dividir um teto era um exercício de tolerância e adaptação. Ricardo ficou surpreso ao perceber o quanto as duas preenchiam a casa com pequenos detalhes, cheiros de pão assando, risadas de Bia, orquídeas no vaso da janela, cartões presos à geladeira. Mesmo assim, mantinha-se distante. Não participava das pequenas alegrias, mergulhava nas próprias preocupações e raramente permitia algum vislumbre de afeto. Helena sentia-se dividida entre a gratidão pela chance recebida e o incômodo crescente de viver numa casa onde não era de fato bem-vinda. Sabia que para muitos tinha conquistado um conto de fadas, mas a realidade era mais parecida com sobreviver numa peça de teatro infindável. O palco armado para os olhares atentos da sociedade. Nas primeiras saídas públicas, a pressão aumentou. Almoços de negócios, recepções, festas de gala. Helena, que nunca foi afeita a brilhos ou discursos, aprendeu a desempenhar o papel de esposa perfeita. Vestidos sofisticados, cabelos presos de maneira elegante, sorrisos ensaiados. Sempre ao lado de Ricardo, mas sempre à margem de seu mundo.
Numa dessas noites, durante um jantar na casa de um dos sócios da empresa, a atenção foi para o centro do palco. A anfitriã, uma mulher esguia de olhos curiosos e fala cortante, começou a especular sobre a origem de Helena. "E então, querida, como você e Ricardo se conheceram mesmo?" indagou sorrindo maldosamente. "Deve ter sido um encontro inusitado." Os demais convidados riram comedidamente. Helena, sem experiência para lidar com a ironia sutil dos ricos, tentou responder com simplicidade, mas tropeçou nas palavras. Sentiu-se imediatamente julgada, como se cada olhar buscasse falhas em sua postura, seus modos provincianos. Ricardo, atento à cena, surpreendeu a todos, inclusive a si mesmo. Interrompeu a conversa com delicadeza e firmeza. "Helena sempre fez parte da minha vida", disse olhando-a nos olhos. "Nem toda a história precisa ser espetacular para ser verdadeira." O silêncio, dessa vez, valeu mais que 1000 palavras. Pela primeira vez, Helena percebeu uma rachadura no gelo que separava Ricardo do resto do mundo. Notou um brilho diferente em seu olhar. Ali, talvez morasse um segredo, ou, quem sabe, uma redenção silenciosa. Na volta para casa, Helena agradeceu o gesto. Ricardo, constrangido, limitou-se a um aceno de cabeça. "Eu só não gosto de ver injustiça", disse, quase murmurando antes de sumir pelo corredor. Naquela noite, Helena demorou a adormecer. Pensou no abismo entre eles. 2 mundos conflitantes, 2 passados que quase se cancelam. Mas na memória da infância na Serra Bonita, lembrava de Ricardo em suas versões mais puras. Risonho, desacelerado, mais humano. Perguntou-se o quanto dele ainda estava ali, sufocado por camadas de responsabilidade e autodefesa. Os dias seguintes foram marcados por pequenas tentativas. Helena convidou Ricardo para o café da manhã. Ele recusou. Bia, notando a distância, passou a desenhar corações e bonecos de mãos dadas, que colava secretamente na escrivaninha dele. O pai postiço fingia não notar, mas certa noite guardou um dos desenhos na carteira. Certa tarde, Helena e Bia resolveram preparar biscoitos de polvilho, uma tradição de Serra Bonita. O cheiro se espalhou pelo apartamento, invadindo até o escritório de Ricardo. Ele apareceu à porta, hesitante, e aceitou um biscoito. Mastigou devagar, como quem retoma uma memória antiga, e sorriu um sorriso breve, quase imperceptível. "Lembrei do café da sua mãe, Helena. Ela fazia exatamente assim." Helena sorriu em resposta, uma faísca de nostalgia brilhando nos olhos de ambos. Aquele momento durou poucos segundos, mas a tensão entre eles amoleceu. Com o passar das semanas, os 3 passaram a dividir algumas pequenas alegrias. Sorrisos de Bia, tardes preguiçosas de domingo, conversas sobre música e receitas. Helena tomava todo o cuidado para não permitir que a esperança crescesse. Sabia que aqueles instantes eram frágeis, como cristais. Mas foi Bia quem percebeu o maior segredo. Certa manhã, após ver os 2 trocarem apenas cumprimentos secos à mesa, ela soltou uma pergunta desconcertante. "Por que vocês nunca se beijam?" O silêncio que se seguiu foi quase constrangedor. Ricardo corou. Helena sorriu, sem jeito. A pergunta inocente da filha os obrigou a encarar o absurdo daquela relação, tão próxima do cotidiano, tão distante das emoções reais. "Às vezes, casais não se mostram tanto, filha", explicou Helena, evasiva. Bia franziu a testa e insistiu. "Mas todo mundo lá na serra dizia que beijo é coisa de quem se gosta. Vocês não gostam um do outro?" Ricardo desviou o olhar fustigado, mas respondeu. "Às vezes as pessoas têm dificuldades de mostrar o que sentem, Bia. Mas isso não quer dizer que não gostem." A menina ficou pensativa, como quem termina um desenho para em breve recomeçá-lo do zero. À noite, sozinha em seu quarto, Helena considerou. Talvez aquela pergunta fosse o presságio de que, por trás dos acordos silenciosos, sentimentos desconhecidos começavam a tomar forma.
Talvez, depois de tantas manhãs perdidas na Serra Bonita, ela pudesse finalmente encontrar algo valioso no inusitado da nova vida. No fim daquele mês, o apartamento dos Mendes já não era tão frio quanto no início. As orquídeas floriam mais vívidas na janela, Bia ria com facilidade e Ricardo, apesar de manter a rigidez, sempre estava ali para a última história antes de dormir, mesmo que em silêncio ou apenas com um olhar de aprovação. O contrato era papel assinado, mas os laços, por mais tímidos e desajeitados, começavam a desenhar, no coração dos três, uma história nova. O sol já beijava os altos prédios de São Paulo quando o espelho do apartamento refletiu uma nova Helena. No reflexo, ela via um rosto amadurecido, iluminado por algo que não era apenas esperança. Havia ali a semente do pertencimento. Meses tinham se passado desde a chegada, e o convívio metódico com Ricardo e Bia convertia lenta e silenciosamente as arestas do improviso em contornos de algo familiar. Ainda assim, o ar em casa era por vezes rarefeito, como se todos caminhassem de ponta de pés sobre as próprias incertezas. As mudanças mais profundas aconteciam sem alarde. Helena já conhecia de cor os silêncios de Ricardo. Agora, conseguia distinguir as pausas entre cansaço e tédio, entre preocupação e saudade. Ele, por sua vez, começou a se habituar à presença de uma mulher que não exigia nada além do justo. A alegria espontânea da filha postiça o surpreendia a cada dia, remexendo partes da alma que julgava petrificadas. Na rotina da casa, pintada com afeto discreto, Ricardo insistia em manter uma fronteira invisível entre o habitual e o íntimo. Um toque mais demorado nas costas de Helena, ao passar pela cozinha, um convite para um café no fim da tarde, perguntas tímidas sobre a escola de Bia, seguidas de conselhos que cada vez mais pareciam de um pai dedicado. Eram indícios, ainda retidos pelo medo, de uma aproximação que ambos, no fundo, desejavam. Mas se o apartamento florescia, a vida social dos dois estava longe da estabilidade. Os rumores sobre o casamento relâmpago circulavam entre amigos e colegas, comentários sussurrados nas festas e jantares exclusivos. Helena percebia sorrisos enviesados, olhares de escárnio escondidos atrás de taças de prosecco. Foi num desses eventos, uma noite de sexta-feira chuvosa, em uma cobertura deslumbrante na Vila Nova Conceição, que o embate assumiu ares de duelo. O salão estava apinhado de figuras importantes do mundo empresarial. Executivos, socialites, pessoas acostumadas a ditar regras. A anfitriã, uma empresária de nome forte, se aproximou de Helena com um sorriso cálido, mas olhar minucioso, avaliando do cabelo aos sapatos. "E então, Helena, está se ajustando à vida paulistana?" perguntou, enfatizando o ajustando e erguendo uma sobrancelha afilada. "Vivo um dia de cada vez", respondeu Helena, com um sorriso que misturava timidez e firmeza. Outro convidado, um diretor da empresa de Ricardo, entrou na conversa. "Dizem que a senhora era dona de um café no interior. Deve ser interessante trocar as xícaras de lá pelas taças de cristal daqui, não é?" A sutileza da provocação era cortante. Helena sentiu o rubor subir às faces, os olhos buscando um apoio. Ricardo, à distância, percebeu o constrangimento da esposa e interrompeu abruptamente a roda. "Helena entende de pessoas, muito mais do que qualquer um de nós aqui", declarou em voz clara, sem titubear. "Aprendi muito mais ouvindo-a em dias comuns na Serra Bonita do que em anos de reuniões por aqui." O respeito da sala oscilou. A atmosfera mudou. Pela primeira vez, Helena sentiu-se validada, não apenas protegida, mas reconhecida. Ricardo, surpreso consigo mesmo, descobriu ali um prazer inesperado, o de defender, e não apenas negociar. Na volta para casa, já madrugada, havia no carro uma inquietude misteriosa. Bia dormia no banco de trás, protegida por um casaco. Helena olhou pela janela iluminada, os pensamentos embaralhados,
O gesto de Ricardo acendera nela uma centelha de confiança. Percebeu no olhar quase infantil de agradecimento dele um pedido silencioso de perdão por tudo que não pôde ser no passado. Ali, no entrelaçar dos murmúrios da cidade, uma ponte começava, hesitante, a ser construída sobre antigos abismos. No sábado à tarde, Helena levou Bia a um parque próximo, tentando compensar as tantas horas no apartamento. Viram patos no lago, crianças brincando na areia, vendedores de algodão doce. Por ali, Helena pode ser apenas mãe, afastada dos olhares julgadores, das etiquetas impostas. Bia, com sua curiosidade insaciável, fazia perguntas sobre tudo. Por que as nuvens são brancas, como as árvores crescem? Por que papai e mamãe não sorriem juntos igual aos outros pais? Helena sorriu, tentando dar respostas honestas, sem ferir a sensibilidade da filha. No final de tarde, sentadas em um banco vendo o pôr do sol tingir a cidade, Bia lançou seu questionamento mais ingênuo e profundo. Você acha que a gente vai ficar junto para sempre, mamãe? Helena engoliu uma lágrima, puxando a filha para o colo. Não sei, minha flor. A vida muda rápido. Mas prometo que o que depender da mamãe, a gente vai ser sempre um time, eu, você e o Ricardo. Assim, na franqueza da infância, as dúvidas adultas ganhavam contornos mais simples e verdadeiros. No apartamento, o clima era mais leve. Ricardo aparecia na cozinha na hora do jantar, perguntando sobre o dia de Bia, arriscando um ou outro comentário descontraído. Numa dessas ocasiões, Bia confidenciou entre risos. Hoje na escola disseram que família é quem cuida da gente. Você cuida da gente? Ricardo olhou para Helena antes de responder sério, mas com ternura que ele mesmo não sabia esconder. É claro que sim, Bia. Vocês são minha família agora. Foi a primeira vez que se referiu àquelas duas com tal certeza, sem risco ou hesitação. O impacto foi imediato. Helena sentiu, de modo inesperado, a presença forte de algo novo crescendo sob a superfície do pacto. Os dias seguiram nesse compasso tênue, até o inesperado retorno de Elizabeth Mendes, mãe de Ricardo. Mulher marcante, de gestos altivos e feição severa, ela desembarcou do Rio prontamente após saber do casamento do filho. Não tardou a desconfiar da verdade por trás da união. E, ao contrário da maioria, não se intimidava com conveniências, nem fazia cerimônia para expor sua opinião. No primeiro café da manhã, com todos à mesa, Elizabeth observou Helena com olhos de águia. Vocês são muito diferentes, não acham? Lançou, alisando a toalha de linho com os dedos elegantes. Ricardo tentou desanuviar a tensão. O importante é que estamos bem, mãe. Bem? Ironizou ela, servindo-se de chá. O bem do meu filho sempre foi um mistério, até mesmo para mim. Helena, firme, respondeu. Dona Elizabeth, não vim aqui para competir ou ameaçar o lugar de ninguém. Só quero cuidar da minha filha e respeitar o que construímos, seja lá o que for. A sinceridade tocou a matriarca, mesmo que ela não o confessasse. Nos dias seguintes, Elizabeth testou Helena de todas as formas. Questionou hábitos, criticou métodos de educação, comentou sobre as roupas e o sotaque de interior. Mas Helena, fortalecida pela própria vida, sustentou cada confronto com empatia e respeito. Bia, por sua vez, aproximou-se da avó postiça sem reservas. Desenhava flores para ela, pedia histórias antigas, ajudava a regar as plantas do apartamento. Gestos singelos que desmontaram, aos poucos, a armadura de Elizabeth. Certa manhã, a menina desenhou uma família. 3 bonecos de mãos dadas e uma senhora sorrindo ao fundo, identificada como Vovó Elisa. Elizabeth observou o desenho longamente e, vencida pelo carinho, abraçou a menina, dizendo baixinho para Helena: Talvez vocês me façam bem, afinal, mesmo que nem eu saiba explicar como. O ciclo das estações avançava, e com ele, o vínculo entre Helena e Ricardo, Bia e Elizabeth ganhava contornos menos óbvios. Os desafios não cessaram. Ricardo ainda era absorvido pelo trabalho.
Helena seguia tentando descobrir seu lugar naquele círculo sofisticado. Elizabeth lutava entre orgulho e ternura. Mas aquela casa, antes fria, agora era palco de mais diálogos, risos contidos, pequenos milagres do cotidiano. Na busca pela estabilidade, Helena abraçava velhos medos enquanto florescia no improvável, porque naquele lar, cada passo era dado sobre pontes frágeis, sim, mas firmadas por laços inéditos de afeto e aceitação. Ao final da primavera, a família improvisada já tinha celebrado pequenas vitórias. Bia ganhou uma medalha de mérito na escola. Ricardo assinou o melhor contrato do ano na empresa, dedicando o feito à minha família. Elizabeth, cada vez mais envolvida, ofereceu ajuda a Helena para reerguer o Café Bom Dia em São Paulo, acreditando que daria à nora postiça uma fonte própria de alegria. Apesar do cenário harmonioso, todas as histórias reais enfrentam tempestades. E naquele horizonte, uma sombra se avizinhava. Elizabeth começou a demonstrar fraqueza, sintomas sutis de que algo não estava bem. A notícia chegou sem alerta. Após uma crise de desmaio, exames indicaram um quadro preocupante. O susto abalou todos, principalmente Ricardo, que teve de equilibrar o papel de empresário, marido e agora filho preocupado. Helena mostrou-se o pilar da família naquele momento, coordenando cuidados, incentivando visitas, escutando as inseguranças de Ricardo nas madrugadas. Foi nesse período que o pacto de fachada cedeu vez ao afeto genuíno. Cuidando um do outro na dor, o falso casamento se desmoronava de dentro para fora. Cada segredo dividido, cada noite em claro ao lado do leito de Elizabeth, aproximava-os ainda mais como casal real. Num raro momento a sós, Helena confidenciou a Ricardo: por mais difícil que esteja sendo, nunca me senti tão pertencente a um lugar, ou a alguém. Ricardo, tocado, segurou-lhe a mão com força pela primeira vez. Não disse nada, mas naquele gesto selou uma promessa silenciosa de permanecer, custasse o que custasse. O coração daquele apartamento agora batia forte, não mais pela rotina, mas pelo amor e pelo medo partilhados. O outono anunciava sua chegada por entre as ruas de São Paulo, tingindo as árvores do bairro com folhas douradas e um ar de nostalgia. O apartamento dos Mendes, antes cenário de estranheza e silêncios, estava agora tomado pelo movimento e pela inquietação causada pela saúde debilitada de Elizabeth. As notícias do diagnóstico chegaram de forma sutil, sem o olhar dramático dos filmes, mas com o peso real de quem encara o imprevisível. Ricardo ficou pálido, evasivo, distante até mesmo de si. Passava horas ao lado do leito da mãe, revivendo na memória tudo o que foi e tudo o que talvez nunca conseguisse dizer. O Homem de Ferro, acostumado ao controle de todas as coisas, se via finalmente vulnerável. Do lado de fora, Helena assumia o papel de esteio. Ligava para médicos, organizava remédios, preparava pequenas refeições que resgatavam na matriarca o gosto pelos sabores de infância. Bia sentiu a gravidade da situação à sua maneira. Não fazia perguntas diretas, mas seus desenhos mudaram. Agora surgiam casas unidas, pessoas de mãos dadas, laços e corações, como se desejasse amarrar todos juntos para evitar uma possível separação. Foi durante esse período que os elos da família improvisada se fortaleceram de forma involuntária. O apartamento passou a ser frequentado constantemente por médicos e amigos próximos, mas era no silêncio dos finais de noite que Helena e Ricardo se encontravam, exaustos, sentados na varanda à luz trêmula de um abajur. Ali, sem máscaras ou acordos, o casal partilhava temores, inquietações e desejos. Aos poucos, as conversas atravessavam fronteiras. Memórias de infância, segredos de juventude, expectativas frustradas e sonhos remendados pelo tempo. Nesse contexto, Helena revelou ao parceiro o medo de não ser suficiente. Para ele, para a filha,
para a própria vida que reinventa a cada amanhecer. Acho que passo tanto tempo tentando segurar tudo que não permito que ninguém me segure, confidenciou, com a voz embargada pelo cansaço e por uma fragilidade rara. Ricardo, sentindo de forma inédita a urgência daquela verdade, respondeu com uma honestidade desarmada. Às vezes, Helena, a gente só esquece como pedir ajuda. Eu esqueci. Você está me ensinando de novo. A fusão dessas vulnerabilidades, pouco a pouco redefinia o termo família para eles. Era como se a doença de Elizabeth, dura e imprevista, se transformasse em força de união, de quem já não suporta viver apenas de fachada. No colégio de Bia, aproximava-se o dia da grande apresentação escolar. Era o evento do semestre, e Bia, ansiosa, ensaiava todos os dias sua fala, orgulhosa por representar sua turma diante dos pais. Prometeu ao máximo de colegas possíveis que meu pai e minha mãe vão me ver juntos. Na véspera, enquanto Ricardo revisava relatórios da empresa em um escritório improvisado na sala de espera do hospital e Helena auxiliava Elizabeth a se alimentar, Bia desenhou no quadro branco a cena perfeita. Ela no palco, a mãe sorrindo, o pai batendo palmas na plateia. Chegado o grande dia, os ventos da tempestade da vida ainda sopravam. Ricardo, pressionado por uma reunião decisiva com acionistas, parecia não conseguir se desvencilhar dos compromissos. Bia vestiu o uniforme especialmente passado por Helena, que tentou demonstrar confiança mesmo ao ver o assento ao lado vazio. A apresentação começou, e o coração de Helena, aos saltos, acompanhava o nervosismo da filha no palco. Foi já quase ao final, quando Bia se preparava para dizer sua fala, que a porta do auditório se abriu bruscamente. Todos os olhares se voltaram para Ricardo, de terno desalinhado, ofegante, a gravata torta e um brilho úmido nos olhos. Ele abrira mão da reunião mais importante do ano para estar ali, por Bia. A menina, ao vê-lo, abriu um sorriso tão largo que parecia capaz de iluminar todo o auditório. Helena, emocionada, sentiu uma torrente de gratidão e pertencimento. Pela primeira vez, o conceito de família não era só um teatro social, mas uma verdade viva, cravada em 3 almas desejosas de amor. Depois da apresentação, a pequena trupe comemorou a conquista de Bia em uma lanchonete do bairro. Comeram batatas fritas, sorriram das falas erradas, fizeram votos silenciosos de manter aquele momento guardado contra todas as tempestades. Na semana seguinte, a saúde de Elizabeth agravou-se de repente. O apartamento se tornou pousada improvisada para enfermeiros e parentes preocupados. Em noites mais difíceis, Ricardo não se afastava do lado da mãe. Helena sentiu que seu papel ali ia além de qualquer contrato. Era companheira, amiga, enfim, pilar daquela casa. Elizabeth, amolecida pela dor e pela sensibilidade de Bia, abriu-se também ao afeto que antes refreava. Uma manhã, já mais frágil, pediu a Helena que cuidasse de Ricardo e de Bia. Você é forte. Que bom que trouxe cor para minha família, minha filha, murmurou, entrelaçando suavemente os dedos nos dela. Ricardo e Helena, nesse período, passaram a dormir muitas vezes na sala, trocando confidências no escuro. Do medo nasceu a confiança. Não havia mais espaço para armaduras, tudo era partilhado, inclusive o silêncio. Ao fim de uma madrugada especialmente difícil, Ricardo puxou Helena para perto e desabafou. Acho que nunca soube realmente o que é amar. Sempre achei que era só proteger, garantir, dar ordem. Mas com você, entendi que amor também é aceitar ser cuidado. Obrigado por não desistir de mim. Helena, emocionada, respondeu sem hesitar. O amor me salvou várias vezes sem eu perceber, Ricardo. Salvou a gente também, e vai continuar salvando. O tempo tornou-se relativo. Dias, noites e estações pareciam se misturar. Mas o lar, antes formado por paredes frias e contratos, era agora feito de afeto, de laços e de pequenas alegrias, resistindo ao medo. Num domingo nublado, Bia desenhou mais uma vez a família inteira.
agora de mãos dadas, todos sorrindo, com um laço vermelho enorme enlaçando-os. Pendurou o desenho na porta da geladeira para que ninguém se esquecesse. O que começou por necessidade transformou-se espontaneamente em vida nova. A tempestade, então, deu vez a uma bonança contida. Elizabeth, mesmo com saúde frágil, celebrou os laços renovados. Ricardo e Helena se descobriram necessários um ao outro de modo indiscutível, e Bia, radiante, já contava aos amigos que era cercada de amor. O contrato, firmado entre 4 paredes e tantas dúvidas, agora era apenas papel. O que os unia, dali em diante, era o compromisso silencioso, verdadeiro, de permanecer juntos, apesar do mundo. O inverno chegou leve à Serra Bonita, e mesmo o ar gelado das manhãs não era capaz de impedir o renascimento que se anunciava na vida de Helena, Ricardo e Bia. A casa dos Mendes, agora lar, exalava aquela harmonia silenciosa de quem venceu bons combates e aprendeu a dar valor às horas mais simples. Cada canto guardava memórias da luta e da superação. Elizabeth recuperou um pouco das forças, permitindo-se finalmente ser cuidada sem lutar contra a generosidade dos outros. O orgulho dera espaço à gratidão e sentia com uma pontinha de surpresa que talvez o maior legado que deixaria ao filho fosse não o império da família, mas aquela família nova, reconstruída sobre afetos verdadeiros. O contrato, afinal, chegava ao fim. Nada mais de papéis ou obrigações forçadas. O combinado inicial, 1 ano vivendo juntos, cada um cumprindo seu papel para manter aparências, agora era só lembrança pálida diante de tudo que haviam partilhado. Helena despertava todos os dias, sentindo, enfim, que era aceita. Ricardo descobria-se apaixonado por alguém capaz de inspirar e desafiar, e até sua relação com o trabalho tornara-se menos opressiva, mais humana. Era o início de um novo tempo. A proposta do divórcio, premeditada, nunca chegou a ser verbalizada. Ricardo, certo dia, interrompeu o café da manhã para falar, enfim, sobre o que sentia. Helena, você acredita que a gente possa recomeçar de verdade? Não por obrigação, mas por escolha? Helena segurou a mão dele sobre a mesa. Suas inquietações sobre si, sobre o futuro de Bia, sobre o medo de se iludir, já não tinham mais a força de antes. Recomeço não é esquecer, é construir em cima do que ficou. Se você quiser, eu quero tentar. O olhar de Ricardo disse tudo. Não precisava mais parecer forte o tempo inteiro. Em um gesto simples, tomou Helena nos braços e, diante de Bia e Elizabeth, declarou o que todos já sabiam. Aquela era, por fim, sua família. A notícia do casamento de verdade se espalhou rápido na Serra Bonita. Desta vez, sem segredos ou pactos silenciosos, a cerimônia seria um recomeço celebrado não só pelos 3, mas por toda uma cidade acostumada a observar discretamente, a torcer pelos seus. O retorno ao vilarejo era quase cinematográfico. Helena reconheceu o cheiro da terra úmida, o calor fugidio do sol nas esquinas, e Bia apontava para cada telhado, cada árvore, como se reaprendesse o próprio lar. Ricardo, de mãos dadas com a filha e com a mulher, caminhava por ruas que já não eram apenas cenário de memórias amargas. Ali floresciam possibilidades reais. A celebração foi modesta, no salão da igreja, com flores colhidas nos quintais e doces feitos por vizinhas. Foi Elizabeth quem levou Helena até o altar, vestida de um azul sereno que traduzia sua paz. Bia foi a dama de honra, exibindo um desenho no verso da almofada das alianças. 3 bonecos, e no ventre de Helena, um coraçãozinho a mais. Entre votos simples e olhares marejados de emoção, Helena e Ricardo finalmente selaram sua escolha. Não havia luxo, mas havia verdade. Aquela família nasceu das margens da sorte, tecida a muitas mãos, banhada em coragem e humildade. No final da festa, a Serra Bonita vibrava em festa enquanto a noite caía. Na antiga pracinha ao lado do café, Helena e Ricardo dançaram devagar, acompanhados pela gargalhada livre de Bia.
Abraçados, declararam juntos a mesma frase ao pé do ouvido. O lar não é um lugar, é quem a gente traz dentro. Alguns meses depois, surgiram os primeiros sinais de uma nova vida. Helena esperava um filho e Bia não escondia o orgulho de contar para todos os amigos que seria irmã. Elizabeth, já com saúde estável, dividia seu tempo entre o novo neto que crescia e a administração da empresa, agora mais leve, nas mãos de Ricardo. O Café Bom Dia foi reaberto, desta vez com espaço ainda maior, cheio de gente, risadas e cheiros de infância. Helena administrava com paixão, Samantha, a antiga ajudante, agora era sócia, e até Ricardo se aventurava nos domingos a servir mesas e ouvir as histórias da clientela. Bia decorava com desenhos novos cada semana, e todos que entravam percebiam que ali não se vendia apenas café, servia-se um pouco da satisfação de recomeçar. A vida, claro, não se tornou conto de fadas. Havia cansaços, pequenas desavenças e adaptações diárias. Mas, ao final de cada dia, havia também a certeza de pertencer àquele lugar, àquela família, à própria trajetória. E assim, Serra Bonita viu renascer grandes laços. Helena e Ricardo aprenderam juntos que o destino pode até propor acordos frios, mas só o coração é capaz de criar raízes profundas. Nos meses seguintes, cada estação trouxe sua beleza. Helena, Ricardo e Bia, agora 3, quase 4, celebravam a sorte de reconstruir, com coragem e paciência, aquilo que o tempo parecia ter levado. O lar era, enfim, o que jamais imaginariam conquistar. Uma soma de recomeços, promessas renovadas e a fé singela na generosidade da vida. E a Serra Bonita nunca mais foi a mesma. Soube, naquele inverno, que nenhuma história precisa ser perfeita para ser o melhor capítulo de todas. E se você, ouvinte dessa história de fé, amor e renascença, também acredita em recomeços e no poder do inesperado, inscreva-se agora no canal. Compartilhe nos comentários o que você achou do desfecho de Helena, Ricardo e Bia. E deixe seu like para ajudar essa família a inspirar cada vez mais pessoas. Sua participação é nosso melhor café.